Estima-se que cerca de 50 a 90% das mulheres em idade fértil sofram com a cólica menstrual, que também é conhecida como dismenorreia. Em torno de 10% dos casos, as cólicas são tão fortes que as mulheres não conseguem fazer qualquer atividade no dia. É sofrido, né? Para falar sobre as cólicas e também sobre menstruação, eu recebo aqui no nosso estúdio o ginecologista e obstetra, Dr. Fabiano Serra. Seja bem-vindo, doutor. Parabéns pelo seu dia, viu? Obrigado, Ávila. Obrigado. Parabéns aos colegas também, né, pelo dia. É muito gostoso, porque a gente começou a receber várias mensagens de mamães orgulhosas dos filhos. Eu acho que isso é tão gostoso, né? Minha mãe é uma fã de carteirinha, você já deve ter visto. Ela comenta tudo, participa de tudo. É muito lindo. Então, um beijo para a mamãe também do doutor, né? Parabéns pelo filho que a senhora tem, viu? Doutor, quando a gente fala de menstruação, as mulheres já falam, ai, é aquela complicação, é dor, é ficar chata. O que é a menstruação? Que período é esse na vida da mulher? Vamos lá. Toda vez que a gente fala de menstruação, a gente está falando de um ciclo de uma gravidez que não aconteceu. Então, como é que funciona o ciclo da mulher? A mulher, no comecinho, ela começa a estimular os ovários para produzir os óvulos, né? Então, durante os primeiros 14 dias do ciclo ali, mais ou menos, é o período em que a mulher estimula esses ovários a produzirem óvulos. Um óvulo se destaca, um folículo se destaca e vai ovular ali por volta do 14º dia do ciclo. Na segunda fase do ciclo, que é após a ovulação, é o que a gente chama de fase lútea. Essa fase existe a produção de progesterona. E a progesterona vai deixar ali o endométrio, aquela camadinha de dentro do útero, bem acolchoada, bem cheia de vasos, prontinho para nutrir um bebê que eventualmente possa aparecer por ali. Quando esse óvulo não é fecundado, infelizmente, esse endométrio que foi todo preparado para receber um embrião, não recebe um embrião. E aí, nesse caso, acontece a menstruação, que é a descamação desse endométrio, essa camadinha interna do útero, que não recebeu nenhum bebê. Que é esse fim do ciclo. Que é esse fim do ciclo. Na verdade, é o começo do ciclo. O começo. A gente considera o primeiro dia de menstruação como o primeiro dia do ciclo. E a partir daí a gente consegue... Sempre quando o médico fala que dia do seu ciclo você está agora, sempre o primeiro dia vai ser o da menstruação. Então, menstruou é o primeiro dia. A partir daí você consegue contabilizar todos os outros. E, doutor, menstruou de novo, primeiro do outro ciclo. Tá. E de quanto em quanto tempo isso acontece? É variável, isso existe uma estimativa em média de 28 dias, mas a gente vê que na prática tem mulheres que menstruam de 21 até 35 dias, é bem variável isso, sabe? O que a gente considera anormal são grandes, ou menstruações muito curtas, menos ali de 20 dias, né? Ou então menstruações que são muito demoradas, 45, 50 dias, 60 dias, aí a gente vai falar que está fora da normalidade também. E geralmente esse ciclo demora de 1 a 7 dias, quanto tempo, doutor? De sangramento, você diz. O período de fluxo em geral, de 3 a 7 dias. De 3 a 7 Aí tem gente que me pergunta sempre, mas eu tenho 2 só, tem algum problema? Não, não tem nenhum problema, a sorte é sua que tem 2 só, né? Aí tem mulher que tem 8 dias, mas é um fluxo que às vezes fica só uma borrinha no final, uma sujeirinha, também não é nada pra gente preocupar. E o que a gente tem que ficar atento, doutor? Porque às vezes tem mulheres que menstruam muito, tem um fluxo muito forte. Geralmente, se há uma menstruação tipo com coágulo, se o sangue é muito vermelho vivo, você tem que trocar de absorvente toda hora, usar muitos absorventes noturnos durante o dia, se a cólica menstrual ela é incapacitante, né? Então, são esses detalhes que nos chamam a atenção. Porque a cólica menstrual leve, você viu, até 90% das mulheres podem ter, que seria aquela cólica menstrual primária, que está relacionada com a menstruação de fato, com o sangramento menstrual. Mas existem doenças que também podem intensificar essas cólicas menstruais. Como o que, doutor? Como a endometriose, como a miomatose uterina, como a adenomiose. Então, tudo isso pode predispor infecções, pode predispor um sangramento mais aumentado, em alguns casos, e muitas vezes até mais doloroso. E aí tem gente que fica incapacitada mesmo, tem que ir para pronto-socorro, para fazer medicação, deixa de trabalhar, perde o trabalho ali do dia, e tudo isso é muito prejudicial para a vida da mulher, para a qualidade de vida dessa mulher. E existem algumas coisas que a gente pode fazer para tentar prevenir isso, doutor, ou não? Depende. Primeiro, se há cólica primária, que tem relação só com a menstruação, hábitos de vida saudáveis. Então, prática de exercícios físicos, uma alimentação balanceada. A gente trouxe até alguns alimentos que a gente vai mostrar já já. Vai mostrar já já. Então, ter uma dieta balanceada, com alimentos que a gente fala anti-inflamatórios, né? Na verdade, hoje a gente tem muito essa pegada do anti-inflamatório, da alimentação anti-inflamatória, né? Então, existem muitos alimentos que causam inflamação no corpo.
E olha que coisa, a menstruação, a cólica menstrual, ela tem relação com inflamação do útero. É liberada uma substância que chama prostaglandina, que faz com que o útero se contraia. E isso causa dor. E é por isso que geralmente o remédio que é recomendado para aliviar as cólicas são os anti-inflamatórios. É isso que eu ia falar. Por exemplo, se a mulher tem muita cólica, existe algum tratamento, existe alguma coisa forte que tenha que fazer, doutor? Geralmente anti-inflamatórios e analgésicos comuns. É claro que para tomar anti-inflamatório tem que conversar com o médico, porque alguns anti-inflamatórios, algumas pacientes não vão poder tomar por alguma outra doença. Por exemplo, doenças renais, esse tipo de coisa não pode tomar anti-inflamatório. Né? Mas conversar com o médico e geralmente os anti-inflamatórios são vastamente utilizados aí. E é possível, doutor, muitas mulheres falam assim, eu queria que parar a minha menstruação. Super Isso é possível, porque a gente tinha essa coisa, né, de antigamente, que não podia fazer nenhum tipo de processo, né, e que isso poderia fazer mal, porque vai acumular. Como é que funciona, Sabe doutor? o que as avós dizem? Que o sangue vai subir para a cabeça. Eu ouvia da minha voz. Então, na verdade, não é isso que acontece. Como eu expliquei o ciclo menstrual, o endométrio é que cresce durante todo o ciclo para receber um bebê. Se esse endométrio não recebe o bebê, ele descama. Quando a gente interrompe a menstruação, o que a gente está fazendo é impedir esse endométrio de crescer. Então ele nem cresce para descamar. Então não é que vai sangrar para dentro, que vai subir para a cabeça, não é nada disso. Nem vai acontecer, não vai produzir. E quando ela voltar de novo a ciclar, ela volta a produzir esse endométrio normalmente, pode engravidar. E as formas que a gente tem de suprimir a menstruação são utilizando hormônios, né? Então, o DIU de etonogestrel é uma opção, o implante de etonogestrel é uma opção, o DIU de levonorgestrel, que é o DIU hormonal, né? As pílulas anticoncepcionais contínuas, todos esses são métodos de suprimir a menstruação. Porque tem mulher que sofre demais, doutor, demais. E não é nem sofrimento, viu, Abi? Tem mulher que não gosta de menstruar mesmo. Também. Que gosta de ter a liberdade de menstruar no momento que quiser, ou se não quiser menstruar, não menstruar, de ter uma vida sexual em qualquer momento, sem se preocupar se está menstruado ou não, de ir pra praia sem se preocupar se vai menstruar ou não. Então, hoje em dia as mulheres estão bem libertadas, graças a Deus. A gente tem perguntinhas. Vamos aqui, doutor? A gente fica em pé que depois a gente já vai para a parte de lá. Tem algumas perguntinhas. Pode vir aqui, doutor. No nosso Instagram, da Gabi, provavelmente. Doutor, no pós-parto cesárea, qual o tempo que a mulher deve retomar os exames preventivos? É possível menstruar mesmo utilizando o anticoncepcional injetável? Obrigada. E aí, doutor? Vamos lá, Gabi. Gabi, é o seguinte, primeira pergunta que você fez é quando que deve retornar os exames preventivos. O exame preventivo, ele deve ser realizado baseado no último que você fez. Se você fez durante a gravidez e estava normal, você vai seguir um ano daquele último exame. Se você não fez, o ideal, o recomendado é que seja 90 dias após o parto, independentemente se é parto normal ou cesariana. A segunda pergunta que ela fez, que eu perdi... Volta pra gente só um pouquinho pra da gente Gabi. ver lá, na Gabi, um pouquinho pra cima. É do injetável, se é possível menstruar com anticoncepcional injetável. É possível sim, principalmente se for aquele injetável mensal, ele tem mais tendência a menstruar. O injetável trimestral, ele tende a suprimir mais a menstruação. Lembrando que o médico que vai dizer se pode usar ou não. Exato. É uma decisão compartilhada, né, Abi? É isso que a gente fala hoje em dia. Que a paciente, junto com a gente mostrando todas as cartas e as opções que tem, a paciente que escolhe o método que ela quer utilizar. Boa. Vamos para a próxima pergunta. Aqui, vamos lá, da Marina. Por que quando a mulher está na menopausa, a menstruação fica meses sem descer e depois ela volta de novo? Isso é normal? Pois é justamente o que está acontecendo comigo, a Marina. Isso é normal, Marina. Isso é uma loucura. As mulheres sofrem muito nesse período de transição menopausal. Na verdade, esse período a gente chama de climatério, tá? E é um período em que a menstruação no começo pode ficar mais frequente, né? Então ela vem 2 vezes no mês, às vezes até 3 vezes no mês, e depois de um tempo, com o passar das quedas, do tempo com as quedas hormonais que acontecem, essa menstruação vai ficando cada vez mais espaçada, de forma que chega um momento que ela vem e nunca mais vem, tá? Então, quando ela fizer 1 ano que já não vem mais, a gente vai falar que essa mulher teve a menopausa dela naquele último ano. Mas enquanto está no climatério, vai e volta, vai e volta, fica uma loucura. Vamos lá para a próxima, da
Cris, isso é, a minha avó falava muito, Eu adoro andar esses vídeos. descalço dá cólica. A minha avó falava que o óvulo congela, doutor. Falava isso, não pode andar E é pé resolver o frio, problema de muita gente hoje, viu, pé Abi? frio não pode, andar descalço não pode. Infelizmente, quer dizer, infelizmente ou felizmente, eu não sei, não faz diferença nenhuma, tá? Andar descalço não tem a ver com isso. O que a gente sabe é que o frio pode sim prejudicar e aumentar um pouquinho a cólica. Talvez seja essa a relação que eles fazem. Tanto que se a mulher tiver uma cólica intensa e colocar uma bolsa de água quente, dá um alívio. Dá um alívio. Talvez seja essa a relação aí. Tá, boa. Da Silvia, eu tinha muita cólica no início da minha menstruação com 13 anos. É normal ter novamente próximo à menopausa? Estou com bastante. E começou assim, daí pausou, você achou que ia ficar feliz, né, Silvia? Voltou de novo. Pode, doutor? Pode acontecer, Silvia. Esse período tanto o período de início da fase menstrual quanto o período da parada da menstruação podem ser períodos que têm um desconforto maior, a TPM fica mais intensa, as menstruações são mais, às vezes, excessivas, você deve estar sangrando um pouquinho mais também nesse período que menstrua e por isso deve estar tendo um pouquinho mais de cólica. Boa. Vamos para a pergunta da Sandra. Sofri muito na minha adolescência, eram dores insuportáveis de ficar deitada o dia todo e com o passar dos anos foi melhorando, mas eu nunca soube o porquê das dores fortes. Observação, tenho ovários policísticos, será que era isso? Será, doutor? Em geral, não, Sandra. Em geral, a síndrome dos ovários policísticos não tem relação com a cólica menstrual intensa. Existem outras causas para investigar, dentre elas endometriose, adenomiose, miomatose uterina. Os miomas são facilmente visualizados ali numa ultrassonografia normal. A endometriose e a adenomiose às vezes são mais dificilmente diagnosticadas e dependem de exames às vezes um pouco mais específicos, como ressonância de pelve ou ultrassonografia com preparo intestinal. Então às vezes por isso que você não tenha recebido nenhum diagnóstico. Pode ser que você tenha um quadro de endometriose subdiagnosticado aí. Boa, vamos aqui para os nossos alimentos, doutor? Vamos. Enquanto isso, já vou falando um mais mito-verdade. Lavar a cabeça no primeiro dia, doutor, pode ou não? Por favor, lavem a cabeça, né? Tá tudo bem. Tá tudo bem. Tá tudo bem, não tem nada a ver, gente. A maioria dessas informações que as avós da gente passam, infelizmente são mitos, né? A gente tem que ter muita ciência em relação a isso e conversar realmente com o médico, que vai ser o principal orientador aí, norteador do que é real e do que não é para você fazer no seu período menstrual. E acho que era mais essa coisa do cuidado, né, doutor? Né? Estou num período em que, de repente, não estou me sentindo tão bem, tenho um pouco de dores. Então, quanto puder evitar coisas que, né, piorem, melhor. Eu acho que era mais essa coisa do cuidado mesmo, né? É verdade. Doutor, aqui nós temos vários alimentos com mãozinha sim e mãozinha não. Que ótimo. O que eles ajudam a gente nesse período da mulher, nas cólicas? Vamos lá, Abi. Você lembra que eu falei de alguns alimentos que são mais anti-inflamatórios? Aham. E outros que são mais inflamatórios? Sim. Então aqui já está bem separado dos alimentos que são mais recomendados. Então a gente vê frutas em geral, frutas vermelhas, morango, o frango, a sardinha, o peixe como um todo, né? A gente tem as castanhas, as oleaginosas, que a gente fala sempre. Então castanha do Pará, amêndoas, girassol, nozes. A gente tem aqui chia, a gente tem gergelim. Então essas sementes todas agem como anti-inflamatórios. São dietas saudáveis para a vida, tá, gente? Para prevenção de todas as doenças, para prevenção de obesidade. Então, esse tipo de dieta é uma dieta que vai prevenir de várias outras doenças também. Do lado de cá, a gente tem alimentos que são ruins, que podem prejudicar e causar ainda mais inflamação no corpo. Então, a gente tem o café é inflamatório, conhecidamente como um alimento inflamatório. A gente tem a linguiça, o bacon, chocolate, doces. Tudo chocolate, doutor. O chocolate. Toda vez que a gente está nesse período, a gente fala, eu preciso de um docinho. E aí, doutor? Isso é porque a mulher está numa fase em que as alterações hormonais dessa fase fazem com que elas fiquem mais tristes, mais melancólicas. Sim. E aí, o chocolate, o que ele faz? Libera endorfina. Verdade. Ele dá a sensação de prazer, dá a sensação de bem-estar. Então, ao fazer isso, a mulher se sente um pouquinho melhor, mas isso pode potencializar as cólicas, pode piorar o quadro um pouco mais. Então, porque o chocolate em excesso, ele dá cansaço, né? Sim. Então, se comer muito, fica com preguiça e a cólica vem também. Então, salsicha, salame são alimentos mais inflamatórios. O sal, para as mulheres que estão no período menstrual e que fazem retenção de líquido, o fica sal mais contribui inchado ainda, mais. né? É. E doutor, uma coisa que tinha muito eram chás. Dependendo do chás, ou por exemplo, canela, hibisco, às vezes falava assim, quando eu tomo isso, vem mais. É verdade ou não, doutor? Não tem relação. Pelo contrário, alguns chás até aliviam um pouquinho realmente as cólicas menstruais, tá? Existem alguns chás que são recomendados, inclusive,
para que as mulheres tomem. Então, por exemplo, chá de melissa é um exemplo. A gente tem alguns chazinhos que podem ser feitos. E aí é testar também. Né? Toma um chazinho, vê se melhora para você, porque realmente isso não tem nenhum estudo específico focado nisso. Mas o que a gente sabe é que a alimentação realmente influencia. Boa. A gente tem uns cards aqui de algumas verdades e mentiras. Vamos colocar só pra gente ver aqui com o doutor? Vamos lá. O próprio doutor fez aqui, eu sei que foi um boom na internet, então a gente vai colocar para vocês aqui. Situações que fazem a menstruação vir. Vamos ver, doutor, vamos para o próximo. Viajar. Ai, doutor, falou que vai viajar, ela vem antes da hora. Ela vem, mas é coincidência. É lei de Murphy, infelizmente não tem relação. É claro que a gente sabe que situações em que há alteração de humor, ansiedade, estresse, tudo isso pode prejudicar a menstruação. Então pode alterar o ciclo. Você já deve ter visto mulheres que ficaram estressadas demais e ou a menstruação antecipou ou atrasou. Então isso pode acontecer. Então se você for uma pessoa muito ansiosa no momento que está programando algum evento, dê uma segurada, que a menstruação pode vir antes da hora aí. Pode vir. Agendar compromissos importantes é o mesmo caso, né, doutor? É o mesmo caso. Tem a ver com estresse, tem a ver com ansiedade. Mas não necessariamente vai acontecer, tá, gente? Isso aí são brincadeirinhas realmente que eu criei, porque realmente é lei de Murphy, gente. Falou que vai fazer alguma coisa, a menstruação resolve vir no momento com aquele dia de mais cólica ainda, né? Parece. Vamos para a próxima. Ai, doutor, isso é bem curioso, hein? Se for branca, então, hein? Exatamente, usar calcinha nova. E aí, doutor? Se for branca também, é brincadeira, lógico. Isso aí não tem relação nenhuma, porque não envolve nenhum componente de estresse emocional, é simplesmente uma brincadeira. É só porque acontece, porque aquele dia era pra ter mesmo, minha gente. Se tivesse com a velha, teria descido do mesmo jeito. Do mesmo jeito. As roupas claras também, doutor? As roupas claras destacam só, né? Esse é um grande problema. A gente tem falado muito de pobreza menstrual, né, Abby? Acho que é até um ponto bacana pra gente trazer agora na pauta, pra gente conversar sobre isso, porque pobreza menstrual, a gente tem feito um trabalho também agora com a população de São Caetano do Sul, que a gente está investigando todas as meninas de escola pública sobre a pobreza menstrual. E o que a gente vê é que elas realmente se preocupam com que tipo de roupa que elas vão à escola, como que elas vão, porque o medo de sangrar durante a aula é bastante amedrontador. Dá vergonha, você se sente exposta e parece que você está fazendo algo de errado, né? A gente que é mulher, eu sei, quando eu ia para a escola, nessas épocas, por exemplo, era blusão até o joelho, porque você tinha o receio de algo acontecer. E mesmo assim, indo com roupa escura, né? Então, a gente tem esse receio. Em que os meninos tendem a ser muito maldosos também, né? Então, não sei se maldosos é a palavra, mas eles tendem a ser bem incisivos e fazer até bullying, às vezes, com essas meninas, né? Exato. É bem desagradável. Então, isso não acontece, mas é só porque a gente tem esse receio mesmo, né, doutor? É isso aí. Vamos lá. Tomar banho de piscina e também ir pra praia, doutor? Tem gente que fala que desce mais. Não desce mais, mas uma coisa que sempre me perguntam, quando a menstruação ela para de descer quando entra na água, por exemplo, sempre também tem de pergunta. O que acontece? Às vezes quando entra na água, a água exerce uma pressão sobre a vagina que impede com que o sangue saia naquele momento enquanto está dentro da água. Na hora que ela sair da água, aquele sanguinho que ficou acumulado ali vai sair. Não é que a menstruação diminuiu, nem aumentou. Às vezes aumentou porque saiu de uma vez. Exato. Então ficou quietinho enquanto estava na água. Na hora que desceu de uma vez. Então vá prevenida, minha gente. E em relação aí pra praia, existem métodos de retardar também a menstruação. Então mesmo quem menstrua todos os meses, se quiser se programar para não menstruar num período de viagem, num período de piscina, num período de praia, dá para tomar hormônios durante um curto período de tempo, só para impedir que a menstruação desça naquele período tão importante para você. E o primeiro encontro também é aquela coisa do nervosismo, não é não, doutor? Esse é um baita do azar, né? Pelo amor de Deus. É só o azar. É só o azar. É só o azar. É só o azar, Arábia. E a visita no ginecologista, doutor? A visita, isso é tão frequente, Abby, porque elas às vezes marcam consulta, por exemplo, e falam, vou ter que desmarcar porque eu menstruei. Então, assim, é muito frequente. Mas se a gente for pensar, dos 28 dias, tem mulheres que menstruam 7. A gente tá falando de 25% de chance disso acontecer. Exato. Então, muitas vezes não vai dar pra gente prever. A gente assume também que há uma variação que é possível, então uns 5 dias a mais, uns 5 dias a menos do ciclo. Então, seu ciclo normal é de 28 dias. Se a menstruação vem uns 5 dias a mais ou atrasa uns 5 dias, tá tudo bem, tá dentro do ciclo ainda. Isso não é irregularidade menstrual. A gente só vai falar de irregularidade menstrual quando a gente tiver de mais de 7 dias de diferença. De atraso. De atraso. E aí pode ser um bebê.
Pode ser um bebê. Pode ser um Primeira bebê. causa de atraso menstrual é gestação. É o bebê. É o bebê. A gente tem mais perguntinhas, doutor. Eu vou ficar aqui. Vamos lá para a próxima, da Josi Maria, de São Gonçalo, Rio de Janeiro. Ficamos em pé? Pode ficar, doutor. Tá. Boa tarde, doutor e a Biane. Deus Acho os que eu vou de abençoe. Amém. Pode vir, doutor. Minha neta tem 13 anos e tem muita cólica. E ela não... Ai, tadinha. E ela não tem paciência e fica muito estressada. Isso também acontece com a gente. O que fazer, doutor? Também vem junto a TPM, vem tudo, né? Vem, ô Josi, a primeira coisa é conversar com a sua neta e levá-la ao ginecologista. Menina menstruou, precisa ser levada ao ginecologista para ter a primeira conversa, ver possibilidades de tratamento. Às vezes, alguns casos, ô Josi, a gente precisa entrar com pílula anticoncepcional só para aliviar as cólicas dessas meninas, porque às vezes elas são tão intensas e tão incapacitantes que essa menina, que ainda é uma criança, sofre muito ainda com essas cólicas. Então, às vezes a gente vai ter que ter outros mecanismos de tratamento. Boa. Vamos para a próxima, da Bárbara. Tenho uma dúvida sobre a minha menstruação. Eu tive uma crise e tomei uma cartela de anticoncepcional. Desde então, ela não vem mais. Isso tem 1 ano já. O que eu devo fazer? Nossa, doutora, e aí? Eu não entendi. Eu tive uma crise e ela tomou uma cartela de anticoncepcional de uma vez ou será que ela tomou um mês só? Eu acho que ela deve ter tomado 1 mês. E aí parou, nunca mais veio, Bárbara. A gente ficou em dúvida aqui, hein? Já tem 1 ano que não Ficou em vem? dúvida, mas se você está no período fértil e não vem a menstruação há 1 ano, sem tomar hormônios, sem fazer nada, isso merece ser investigado, viu, Bárbara? Você precisa passar no ginecologista para avaliar essa situação. Pode acontecer de interromper do nada, doutor? Pode ser uma menopausa precoce, mas tão rápida A gente não, vai pensar né? em outras causas de amenorreia, Abi. Em outras causas, a gente até conversou, teve uma pauta de amenorreia aqui, a gente tem que pensar em outras alterações. Então lembrar de hiperprolactinemia, hipotiroidismo, gravidez é a principal delas, mas com 1 ano não pode ser, senão já teria nascido. Então tem que investigar. Síndrome dos ovários policísticos pode dar atraso, mas geralmente não de 1 ano. Em geral, a mulher tem um sangramento aí pelo menos a cada 6 meses, 8 meses, né? Então não é o esperado. Então não tá certo Não isso tá daí, certo, Bárbara. Bárbara, Vai tem que se conversar. cuidar. Mais uma perguntinha da Ângela. Boa tarde. Eu tenho uma enxaqueca insuportável. Isso é horrível, eu tinha muita, doutor. Mas controlável com remédios. Mas quando é os dias de menstruar, são os piores dias da vida. Ah, é mesmo, Ângela? Posso tomar injeção direto para evitar a menstruação? Ô, Ângela, não só pode, como deve, tá? Eu não diria que a injeção é o melhor método, tá bom? Eu acho que essa discussão de qual método escolher, você tem que conversar com o ginecologista. Mas suprimir a menstruação ajuda também a suprimir esses efeitos que você tem. E é uma recomendação que eu dou para minhas pacientes. Quando tem muita TPM, quando tem muita enxaqueca ali naquele período menstrual, se a gente suprime, a gente muitas vezes consegue controlar esse quadro aí e dar qualidade de vida para essas mulheres. Com certeza. Doutor, muito obrigada por vir na nossa Abi. casa. É sempre bom trazer o doutor aqui. Adoro o doutor. Feliz dia do médico. Obrigado. Obrigada, viu? Um beijo, um abraço a todos os colegas aí. Feliz dia do médico. Parabéns pelo seu trabalho Obrigado. e também por trazer tantas vidas aqui pra gente, viu? Obrigado, Abi. Beijo. Até a Beijo. próxima. Até a próxima. Até a próxima.